Você tem tempo para assistir um vídeo longo? Ou você vai ficar aos 30 segundos e já vai vazar? A escolha é sua, porque a grande verdade é que o bolsonarismo continua cada vez mais furioso, mais ferrenho. E nós que nos dizemos democratas, socialistas, progressistas, andamos feito tartaruga. Já falei sobre isso no vídeo. E então eu quero começar dizendo o seguinte: já percebeu que os bolsonaristas, rachadinha não tem nenhum problema? A Michelle ter recebido uma grana através dos Queiroz na conta? Ah, que isso, não tem nada a ver. As mansões, os imóveis comprados com dinheiro, nada do que você diz para o bolsonarismo tem valor, porque o ladrão é o Lula. O Lula foi quem roubou o Brasil. E isso nós precisamos desmistificar. Então eu quero pedir para você assistir o conteúdo até o final. Quero pedir para vocês dar um certinho para ajudar o YouTube a entender que o vídeo é bom e mostrar para mais pessoas. E quero te pedir para compartilhar esse conteúdo, tá certo? Então é o seguinte: o bolsonarismo é sórdido, é tudo o que não presta, porque eles acobertam o verdadeiro ladrão. E culpam, e aliás, o bandido sempre faz isso. Ele culpa o outro para tirar o dele da reta. Acontece que o ladrão ficou no Brasil. O ladrão foi para a cadeia. O ladrão disse que só saía de lá quando provasse a inocência dele. E a inocência dele foi provada. E o que fez o honesto? O honesto, antes de terminar o governo, fugiu com dinheiro público para os Estados Unidos e está lá escondido até o dia de hoje. E agora estourou, evidentemente, a questão das joias de 16,5 milhões, mais o kit que ele roubou, sim, porque ficou um ano guardado no Ministério nas Minas e Energias, e depois você já sabe tudo que foi. Tentaram tirar, queria dar de mão, sim, queria roubar para ele, o sem vergonha. Tá certo? Então nós precisamos divulgar isso, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos liquidar com esse trevoso. E ele vai sim, vai demorar um pouquinho, mas ele vai ser preso. Ele, a Michelle, os filhos dele, todo mundo vai para a cadeia. Inclusive amanhã eu devo fazer um vídeo usando da fala do Eduardo Moreira sobre o PowerPoint de todo esse esquema de corrupção em cima dessas joias. Não deixe de assistir. Mas eu quero mostrar para você agora um vídeo que eu capturei da CNN sobre o Lula, os dois governos dele, as questões dos presentes, como é que se comportou o Lula e como é que foram distribuídos esses presentes. Assiste aí e volta comigo, porque eu tenho mais um para te mostrar e depois eu vejo meu comentário final. Assiste, por favor, o vídeo até o final. Vai lá, estou te esperando. Lula devolveu 559 presentes incorporados a acervo pessoal e pagou pelos desaparecidos. Como eu dizia ontem, todo presidente ganha muita coisa, né? Desde um berimbau até, né, sei lá, tudo. Uma camiseta, um chaveiro, até coisas mais caras. Não tão caras quanto esse estojo de joias, né? 16 milhões e meio. Disso não temos notícias. Mas tem coisa que o presidente ganha que é para ele, tem coisa que o presidente ganha que é para o Estado. Né? Mas o presente dado por Estado, ele tem toda uma formalidade, né? Não é assim, né? Toma aqui, como aconteceu com aquele cavalo que o Bento Albuquerque pegou, né? O ministro Bento Albuquerque, que era, na realidade, a abertura do estojo de joias, né? Não é assim, toma aqui, leva lá para ele, rola uma troca, né? Quando a coisa é diplomática, é mais séria, né? Então tem coisa que é para o Estado e tem coisa que é para pessoa física. Embora, quando dado a pessoa física, também existam regras, né? Ele passa a fazer parte do acervo particular do presidente da República. E todos têm. O Lula, presidente por 8 anos, também tem o seu. A maioria dos presentes... Lula recebeu 568 presentes durante audiências no exterior ou por aqui. A maioria, acervo pessoal, segundo o levantamento do Tribunal de Contas da União. E aí, olha, 8 bens que não foram localizados e pelos quais o ex-presidente teve de pagar. Agora, presidente de novo, né? Eu estou falando ex-presidente porque isso é referente aos mandatos anteriores. Uma cuia e bomba para tomar chimarrão, trabalhadas em prata e bronze. Peça com um grupo de músicos ao redor de uma mesa de madeira. Um quadro, um cartaz com fotografia impressa do Santo Sudário. Garrafa para licor em cristal com tampa e gargalo em prata. São presentes legais, né? Mas você imagina tudo isso com você, né? Você faz o que com isso, né? Espada com punho e bainha confeccionados em madeira escura. Uma escultura confeccionada em bronze, fixada em base retangular, representando uma mulher segurando um buquê de flores vermelhas
apoiada em uma bicicleta. Por isso aqui ele teve de pagar, porque a coisa sumiu, né? 10 parcelas de R$ 1.174, parcelaram ainda, hein? Para o ex-presidente, 10 parcelas de R$ 1.174 pelos objetos que não foram encontrados, né? O restante ou está com ele no Instituto Lula, né? Ou pertence ao acervo da presidência da República, né? Eu citei o berimbau porque berimbau é um desses presentes que às vezes as pessoas ganham, ou pior, compram, né? E não sabem o que fazer, a não ser quando a pessoa sabe de fato tocar, né? O som é lindíssimo, né? Mas quando alguém vai para a Bahia, por exemplo, e compra na empolgação, né? O berimbau fica escondido em algum canto lá e todo mundo olha e fala, e agora? Onde a gente põe esse berimbau? O que faz com ele? E aí não sabe se joga fora, né? Vai descer até a garagem na lixeira com um berimbau na mão. O porteiro vai ver, na câmera de segurança vai achar que eu tô maluco, né? Que eu tô com um berimbau na mão. Enfim, né? Alguns presentes são de qualidade bastante discutível, né? Outros nem tanto, né? Como as joias dadas ao presidente Jair Bolsonaro. Percebeu? Mas é óbvio que os bolsonaristas haverão de dizer, isso ele devolveu e o que ele escondeu. Quer dizer, eles não são só idiotas, eles são maldosos, eles são malévolos. Mas a grande verdade é que você percebeu na matéria que aquilo que ficou com o Lula, que até o repórter foi um pouco malicioso, que sumiu, não sumiu. O Lula disse, isso aqui vai ser meu, e foi lá na Receita, declarou aquilo, foi parcelado em 10 vezes de R$ 1.000 e poucos reais, o que representa que o que o Lula ficou para ele, porque eram presentes pessoais, pelo que você viu a descrição que o repórter deu ali. Ele pagou, e isso representou um pouco mais de R$ 11.000. Agora, comparado ao que o Bolsonaro fez, não há como comparar. Então vamos ao vídeo agora de uma analista falando sobre essa questão das joias e o quanto o Bolsonaro está incriminado e as consequências que ele poderá ter em relação a isso. Assiste e volta comigo aqui para o meu comentário final. Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que ele entregará segundo pacote de joias sauditas ao Tribunal de Contas da União. O advogado Paulo Amador Cunha Bueno já avisou a Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro irá entregar o conjunto de joias masculinas ao Tribunal de Contas da União. Bolsonaro assumiu que ficou com um relógio, uma caneta e outros itens de luxo dados de presente pelo governo da Arábia Saudita. Essas peças, avaliadas em quase R$500 mil, entraram ilegalmente no país. Heloísa, eu vou aproveitar o comentário de um espectador para lhe fazer a pergunta, o da Lambert Santos. Ele diz, somente agora, depois da descoberta do caso, envolvendo as joias, o ex-presidente diz que vai devolver o que não é dele. Eu lhe pergunto, juridicamente, o que a gente tem até aqui? Se ele devolver e isso for incorporado ao patrimônio da União, está tudo resolvido? Não está nada resolvido. Esse caso aponta para uma série de irregularidades que podem significar uma prática criminosa. Se a gente teve uma sonegação da declaração de impostos, a gente tem crimes tributários. Se a gente está falando de a retenção pelo presidente de algo que era do Estado, a gente pode falar em peculato. Se a gente está falando que essas joias vieram em contrapartida de eventuais negociações com empresas ou com outros estados, a gente pode até falar em corrupção. Todos esses crimes, essas possíveis práticas criminosas, precisam ser apuradas e investigadas e me parece que a Polícia Federal já está atrás disso. Ele entregar o que não é dele ao Tribunal de Contas da União é o mínimo que se espera de alguém que até poucos meses atrás ocupava o cargo máximo da República Brasileira, a presidência da República. Juridicamente, o cenário está cada vez mais complicado para Jair Bolsonaro. Não, vagabundo! Miliciano! Demorou, mas chegou! Rachador! Aí está. Sem sombras de dúvidas, o Bolsonaro quis, sim, junto com a Michelle, em parceria com seus asseclas, roubar joias de 16,5 milhões. A outra ele já tinha dado de mão e agora diz que vai devolver. Os advogados já disseram que ele vai devolver. Mas a devolução não vai mudar
o ato do crime. E tudo se encaminha para um processo de peculato, de corrupção, de propina, etc., em função, a começar por aquela refinaria que foi vendida muito aquém do preço que valia. Aliás, estamos dizendo agora sobre a questão daquela refinaria de Pasadena, que a Dilma também fez a sua falcatrua. Mas comente e distribua esse vídeo, porque aquilo foi tudo esclarecido. A Dilma foi ludibriada por um diretor da própria Petrobras e depois ela foi inocentada pelo TCU e depois a Dilma tentou de tudo que era jeito anular aquele contrato e como já havia uma intenção dos Estados Unidos por causa do pré-sal de tirar a Dilma do poder, de tirar o PT do poder, eles acabaram movendo uma ação e etc. Mas o próprio TCU inocentou Dilma Rousseff. Então está dado o recado. Nós temos que divulgar que o ladrão, o verdadeiro ladrão, chama-se Jair Messias Bolsonaro, o chefe da quadrilha, da milícia, da organização criminosa chamada Familícia e aqueles que estão em seu entorno. Está dado o meu recado, aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. E não perde o vídeo de amanhã, que eu vou mostrar para você o PowerPoint do Eduardo Moreira, que vai mostrar como é que essa organização criminosa, em função dessas joias, funcionou. Tá bom? Fica com Deus.